pessoal, a paz de Jesus, amor de Maria para todos nós. Estamos aqui juntos e gostaria de fazer um convite a vocês. A CNBB, todos os anos, ela escolhe um livro da Bíblia para ser estudado, fazer um aprofundamento, um estudo. E este ano, o livro escolhido foi a Carta de Paulo aos Gálatas. E eu pensei da gente fazer essas próximas quinta-feiras, até o final de setembro, uma pequena reflexão sobre essa carta, né? Claro, pegando um ponto ou outro só para a gente entender melhor e também estar assim em conformidade com a igreja. Essa carta, Paulo escreveu para o povo da Galácia. Não era uma região só, era toda a região da Galácia. Por quê? Porque foi Paulo quem evangelizou esse povo. Eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles eram pagãos. E Paulo, como foi acertado entre ele e Pedro, que Pedro evangelizaria os circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo evangelizaria os pagãos, os não circuncidados, ele fez essa evangelização na Galácia. E ele seguiu viagem, porque Paulo saía de um local para o outro. Ele estava em Éfeso quando soube notícia que o povo da Galácia estava se desviando dos ensinamentos do Evangelho, porque outras pessoas, né, estavam lá ensinando a lei judaica. E Paulo realmente respondeu, mandou essa carta, é como se fosse um puxãozinho de orelha para aquele povo que ele evangelizou. Era um povo que ele gostava. E ele foi, e as pessoas receberam ele muito bem, e apoiaram ele, e de repente começaram a se desviar. Ele diz aqui no versículo 6, ele diz assim: estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês. Vamos puxar para cá, para a nossa realidade? Será que hoje existem pessoas semeando confusões entre os cristãos? Entre denominações de igreja, saindo? Quantas pessoas abandonam a igreja para ir para outra denominação que oferece coisas fáceis, né? É muito fácil aceitar as bondades que aparecem, mas não querem seguir o Evangelho de Cristo, né? Aquele que foi ensinado e que é aquele que a gente precisa estar atento. Aí Paulo ainda diz aqui, duvidaram também do poder, vamos dizer assim, da condição de Paulo sair evangelizando, porque diziam, esses judeus que estavam semeando a discórdia na região da Galácia, ele dizia que Paulo não era um dos apóstolos, porque era que estava evangelizando. Aí Paulo, ele também diz o seguinte aqui no versículo 11, ele diz assim: irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho por mim anunciado não é invenção humana. Além disso, não recebi nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente, vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabe como eu perseguia com violência a igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Paulo aqui está dizendo assim, ele estava se confessando, enquanto ele estava na religião judaica, ele era fiel à religião e às leis. E ele buscou destruir a igreja de Jesus Cristo, a igreja nova que estava surgindo, o cristianismo. Mas o próprio Cristo escolheu ele para mandar ele evangelizar os pagãos. Ou seja, o encontro pessoal. Paulo arrasava a igreja. Quando ele se encontrou com Cristo, ele mudou completamente. Ele se converteu. Ele não precisou de nenhum ensinamento dos apóstolos, mas ele sim tem autoridade. Ele se sentia aqui, ele declarava-se como autoridade suficiente para evangelizar, porque quem ensinou ele foi o próprio Cristo.
Ele foi convertido no encontro pessoal. Então não se pode deixar duvidar das pessoas. Quantas vezes a gente duvida daqueles que estão pregando alguma coisa para a gente? Quantas vezes a gente realmente se coloca, né, ou desconfiando? Então, essa carta dos Gálatas, aos Gálatas, Paulo está chamando a atenção deles e chama a nossa hoje. Vamos ficar atentos aos ensinamentos que estamos vendo aí pelo mundo. Vamos ver quem realmente tem essa autoridade para estar ensinando, para estar pregando, para levar a palavra. Será que é o Evangelho de Cristo? Isso a gente tem que começar a se alertar. Então, vamos buscar a verdade, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos buscar Cristo. E eu espero vocês na próxima quinta-feira para continuarmos refletindo um pouco mais dessa carta de São Paulo aos Gálatas. Amém? Boa semana para todos.